Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo, do canal Resenha Forense. Resenha Forense. Seja muito bem-vindo. Nós estamos no nosso curso de processo penal. Aula 21, se eu não me engano. Aula 21 já. Eu já deixei a lousa preparada, tá? Como eu lhes havia dito, a gente está estudando... Aliás, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, dá o joia, dá o like, compartilha. E se você quiser o material em PDF, link na descrição do vídeo. Beleza, me apresentei, aula 21, parará. Beleza. É o seguinte. A gente está estudando competência criminal, certo? Dentro do assunto competência criminal, nós começamos a estudar conexão e continência. Eu lhes apresentei natureza jurídica, aquela discussão doutrinária, falei por que a gente fala em conexão e incontinência, por que esses institutos existem. E estamos mais precisamente ainda na conexão. A gente está estudando conexão, artigo 76 do CPP. Mais precisamente ainda, estamos no inciso 1º do artigo 76 do CPP. Já lhes mostrei a divisão que existe, a divisão doutrinária, né, do inciso 1º. O inciso 1º em si é tido como uma conexão intersubjetiva, não é? A primeira é a por simultaneidade. A segunda é a que a gente vai ver agora. É a segunda parte do inciso 1º do 76. Categoria 2, portanto, conexão intersubjetiva concursal ou por concurso. Já deixei setado na lousa aqui a redação da lei. Já no caput. A competência será determinada pela conexão. E aí diz o inciso, se ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, 3 pontinhos, e aí vem o miolo do inciso 1, que é a conexão intersubjetiva concursal. Tá? E esse trecho diz assim, houverem sido praticadas por várias pessoas em concurso. Por várias pessoas em concurso. Por várias pessoas em concurso. Vírgula. Embora diverso o tempo e o lugar. Bom, tá aqui, né, ó. Por várias pessoas em concurso. Várias pessoas em concurso. Bom, o nome diz tudo. Conexão intersubjetiva, várias pessoas. Concursal ou por concurso. Várias pessoas em concurso. Essa é a mais fácil de lembrar pela nomenclatura, né? Convenhamos. Isso aqui é o miolo do inciso 1. Tanto que para cá tem mais redação, só que isso é para a próxima aula. Tá? Esse miolo do inciso 1 é a segunda parte de 3. Traz essa segunda categoria da conexão intersubjetiva, chamada concursal ou por concurso. Mais didático que isso, impossível, né? Muito bem. Vamos ler doutrina agora. Segundo o professor Eugênio Pacelli, aqui, na conexão intersubjetiva concursal por concurso, o Pacelli diz assim, Eugênio Pacelli, professor Eugênio Pacelli, ele diz, aqui, o que realmente há de ser realçado para que se identifique essa conexão é o elemento subjetivo inerente a todas as ações. Então, o realce para encontrar essa conexão intersubjetiva concursal o elemento subjetivo, o realce é o elemento subjetivo inerente a todas as ações. Inerente a todas ações. Inerente a todas as ações. De modo a permitir a atribuição de responsabilidade penal a todos os agentes para todos os crimes. Então, a ideia, a causa final, o fundamento, os porquês, a finalidade disso aqui é a seguinte. A ideia é permitir a
atribuição de responsabilidade penal a ideia é permitir a atribuição de responsabilidade penal a todos os agentes. A todos. Olha o grifo, ó, todos os agentes envolvidos, né? Os agentes. Sei que a letra tá feia, mas vamos que vamos, né? E para todos os crimes. Para todos os crimes. Pesca toda a subjetividade, todos os agentes, e pesca toda a objetividade, pesca todos os crimes. E essa responsabilização, naturalmente, num sistema constitucional como o nosso, essa atribuição de responsabilidade, claro, né? Essa imputação criminal tem os seus critérios, etc, etc. Isso se dá, ainda citando Pacelli, essa atribuição, isso se dá pela concreta participação de cada um deles, claro, pela concreta participação de cada um deles, de cada um dos agentes, vai. Claro, a ideia não é um mecanismo punitivista. Já lhes expliquei, conexão não é para punir, nem para absolver. É para facilitar a instrução criminal, para descobrir a verdade, para atribuir responsabilidade penal a todos os agentes para todos os crimes. E para identificar realmente a concreta participação de cada um dos agentes. Né? Para fazer uma instrução criminal qualitativa e não ensejar uma injustiça, por exemplo, uma responsabilidade penal coletiva ou objetiva. Certo? E olha só, isso tudo se dá, um parêntese, ó, um asterisco, né? Ainda que pela divisão de trabalho, a respectiva presença não tenha sido física. Ainda que, vírgula, pela divisão de trabalho, vírgula, a respectiva presença não tenha sido física. Na cena do crime, né? Teoria monista, teoria do delito, etc, etc. A respectiva presença não tenha sido física. Certo? Aqui, o dado essencial é o concurso de agentes na prática de várias infrações. Então, para resumir, ainda citando Pacelli, e eu vou ganhar lousa aqui apagando o que já fiz. Então, o resumo, assim, a suma da coisa, né? Segundo Pacelli, é o seguinte, ó. Dá-se conexão intersubjetiva concursal por concurso nessa situação aqui, ó. Concurso de agentes. Nós temos um concurso de agentes e concurso de agentes praticando várias infrações. Aqui é mais tranquilo, né, de entender, pelo menos conceituar. Essa forma de conexão, como vocês podem perceber, e agora eu me baseio em José Frederico Marx, não exige relação alguma de lugar, tempo ou pessoas. Então, ó, José Frederico Marx. Ele diz: a conexão intersubjetiva concursal por concurso não exige essa conexão, para que fique configurada, não exige relação alguma de lugar, tempo ou pessoas.
relação alguma de lugar, tempo, pessoas. Embora diverso tempo e lugar. Né? Pois o único nexo é o concerto, com C mesmo, né? O arranjo, o concerto anterior entre os autores, conforme se depreende do próprio texto legal. Eu não sei nem por que ele colocou esse pessoas aqui, mas, enfim. O único nexo é o concerto anterior entre os autores. Enfim, concurso de agentes, várias infrações. Acho que a suma do Pacelli é mais didática, né? Bom, isso é conexão intersubjetiva concursal por concurso. Só me resta dar exemplos. Exemplo 1. Vou dar 2. Exemplo 1. Exemplo 1. Esse exemplo é do Tourinho Filho, tá? Fernando da Costa Tourinho Filho. A, B, C, D, A, B, C, D, F e M. Então ele coloca o sujeito A, o sujeito B, C, D, F, M. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. A, B, C, D, F, M. A, B, C, D, F, M, o nosso grupinho aqui, combinam praticar vários crimes. Então, ó, A, B, C, D, F, M combinam praticar vários crimes. Perfeito? 6 pessoas combinam praticar vários crimes. Parece até aula de teoria do delito, de coautoria e participação. Né? E aí o Tourinho Filho diz assim, o A e o B, ó, esse grupo, essa dupla, eles já combinaram praticar vários crimes. E aí eles fazem assim, ó, A e B dirigem-se à Moca, que é um lugar lá de São Paulo, né? Ó, eles vão até a Moca. Quem conhece São Paulo vai entender melhor o exemplo, né? E furtam 2 casas. O A e B vão até a Moca, uma região de São Paulo, e furtam 2 casas lá na Moca. Os 6 antes pensaram, vamos praticar crimes. A e B falam, tá bom, eu vou lá para o bairro Moca, enfim, para a região, e nós 2 vamos furtar 2 casas. E assim eles fazem. O C e o D, C e D, essa outra dupla, que também faz parte da sextupla, digamos assim, eles vão até São Caetano. Uma outra comarca até, né? Ó, São Caetano. E lá em São Caetano, assaltam um estabelecimento comercial. Os 2, então, assaltam um estabelecimento. Vamos colocar só um estabelecimento. Eles roubam, então, né? Um assalto é um roubo. Essa duplinha, C e D, vão até São Caetano e assaltam o comércio. E por fim, F e M, vou pegar uma outra canetinha aqui, laranja. A duplinha F e M, de Tourinho Filho, nesse exemplo, os 2 vão até Santos, em São Paulo também. E lá, em Santos, furtam 2 carros. Furtam 2 carros. Esse exemplo é bem didático, né? A, B, C, D, F e M resolvem praticar vários crimes. A dupla A e B furta 2 casas em Moca, ou na Moca, enfim. C e D, a dupla C e D dirige-se até São Caetano, onde a dupla assalta um estabelecimento.
FM, essa duplinha aqui vai até Santos e furta 2 carros. A dupla furta 2 carros. Tá aí, ó. Isso é uma conexão intersubjetiva concursal por concurso. Vamos encaixar o exemplo na lei, ó. A competência será determinada pela conexão se, ocorrendo 2 ou mais infrações, a gente tem 3 aqui, né? Houverem sido praticadas por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar. Ó, o lugar é diverso, o tempo também não é necessariamente o mesmo, né? Mas houve esse arranjo. Pois bem, temos uma conexão intersubjetiva concursal por concurso. É bom para a justiça julgar tudo em um processo só. Ainda que haja a denúncia 1, a denúncia 2 e a denúncia 3, há prevenção para processar e julgar as 3 denúncias. Pode, naturalmente, acontecer uma denúncia só, enfim, tudo vai depender de como o inquérito chegou até o MP, nesse exemplo aqui, tá? Exemplo 2, esse mais simples. O exemplo 2 é bem simplão. Gustavo Henrique Badaró. Exemplo 2. Exemplo 2. Vários roubos de carga. Então, ó, vários roubos de carga. Vários roubos de carga praticados por integrantes de uma mesma quadrilha. Por integrantes de uma mesma quadrilha. Tá aí, ó. O exemplo do Badaró. De novo, né, ó. 2 ou mais infrações, vários roubos, houverem sido praticados por várias pessoas em concurso, integrantes da mesma quadrilha, ainda que diverso tempo e o lugar. Tá claro, né? Mas aí tem uma pergunta que todo mundo faz, e eu também me fiz, quando estudei esse assunto mais vagarosamente. Pergunta didática. Qual é a diferença? Então, ó, qual é a diferença? Mas qual é a diferença? Pergunta-me o aluno. Entre a conexão intersubjetiva concursal, qual é a diferença entre a conexão intersubjetiva? Qual é a diferença entre a conexão intersubjetiva concursal, essa que a gente está estudando agora? Qual é a diferença disso aqui, agora estudada, né? Com aquela vista anteriormente, ou seja, com a conexão intersubjetiva por simultaneidade? Da aula passada? Interrogação. Então, qual é a diferença entre essa conexão da categoria 2 para a conexão da categoria 1, que é aquela conexão intersubjetiva por simultaneidade? E aí, como é que a gente responde isso? Olha só, eu vou dar a resposta do professor Tourinho Filho, tá? O Tourinho Filho responde o seguinte, ó. Tourinho Filho. Fernando da Costa Tourinho Filho. Na conexão intersubjetiva por simultaneidade, então, ó, eu vou abreviar. Na conexão intersubjetiva por simultaneidade, que é uma categoria 1, que é a categoria 1, né, que a gente viu na aula passada. Nessa aqui, ó, o Tourinho Filho diz o seguinte: as infrações devem ser praticadas ao mesmo tempo e por 2 ou mais pessoas reunidas. Infrações ao mesmo tempo e 2 ou mais pessoas reunidas. Reunidas. Agora, na conexão intersubjetiva por concurso, na conexão intersubjetiva por
concurso, que é a que a gente está vendo nessa aula, o Torinho Filho diz o seguinte. Primeiro ponto, ó, letra A. As infrações podem ser praticadas também. Então, ó, as infrações podem ser praticadas, vírgula, também vírgula, ao mesmo tempo. As infrações podem ser praticadas também ao mesmo tempo. É essa aqui, né? A conexão intersubjetiva concursal. Vírgula, conquanto o sejam por duas ou mais. Conquanto o sejam por duas ou mais. Conquanto sejam por duas ou mais pessoas em concurso. Isto é, havendo entre elas concerto prévio, ajuste, combinação. Então, ó, isso aqui resume bem. Concerto prévio. Isso é fundamental aqui na conexão intersubjetiva concursal. O concerto prévio entre os envolvidos. Enquanto que por simultaneidade, ó, infrações ao mesmo tempo, duas ou mais pessoas reunidas. Ela não está falando de concerto prévio. Aqui por concurso, sim, concerto prévio. Mas não é só a letra A, né? Ó. Vou puxar aqui, ó, ainda. Letra B. Segundo item desse raciocínio aí. Ainda sobre a conexão intersubjetiva por concurso. As infrações podem ser praticadas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vírgula, mas houve entre os responsáveis. Mas houve, vírgula, entre os responsáveis o concerto prévio. O ajuste prévio. A arquitetura delinquente prévia. E aí o Torinho Filho ainda diz, ó, respondendo essa pergunta, vou apagar, tá? Mas ainda citando o Torinho Filho. Ele dá mais um exemplo assim, ó. Diz Torinho Filho o seguinte, assim, se A, B e C. Então, ó, imagine que A, B e C. Sujeito A, sujeito B, sujeito C. Se A, B e C combinam assaltar um bar, combinam assaltar um bar. A, B e C combinam assaltar um bar. Enquanto o A ameaça o caixa. O A vai fazer o quê? Ele vai ameaçar, ele vai ameaçar, vamos colocar o verbo assim, o caixa. Eles arquitetam o assalto, certo? Eles já haviam combinado antes. O A vai ameaçar o caixa. B vai ferir o proprietário, que já descamba para um latrocínio aqui, né? E o C vai efetivamente subtrair os valores. Subtrair valores. Os crimes foram praticados
ao mesmo tempo. Na verdade, acaba sendo um crime só, mas não vamos pensar em teoria do delito. O Torinho Filho quer dizer o seguinte, aqui tem um crime 1, um crime 2 e o crime 3. É isso que ele quer dizer. Mas isso aqui aconteceu ao mesmo tempo, mas houve entre os responsáveis um concerto prévio. O concerto prévio. Eles arquitetaram isso antes. Agora, isso aqui é a intersubjetiva concursal, né? E o Torinho Filho diz, na conexão intersubjetiva por simultaneidade, que é o que a gente quer entender agora, né? Que é a categoria 1 em relação, diferenciando-a da categoria 2, nessa aqui, na conexão intersubjetiva por simultaneidade, as infrações devem ser praticadas ao mesmo tempo e por duas ou mais pessoas reunidas, sendo que tal reunião é meramente ocasional. Aqui, ó, na simultaneidade, e muita gente se confunde com isso, agora vai ficar bem claro. Aqui, a reunião é meramente ocasional. A conexão intersubjetiva por simultaneidade traz uma reunião que é meramente ocasional. Não houve o concerto prévio típico da conexão intersubjetiva concursal. Lembram-se daquele exemplo do Renato Brasileiro? Tem uma tempestade e cai o portão do mercado. O sujeito A faz o furto 1, sujeito B faz o furto 2, sujeito C faz o furto 3. Eles não tiveram um concerto prévio. A reunião aqui é meramente ocasional. Nesse primeiro exemplo, nesse caso do supermercado, não é uma conexão intersubjetiva concursal por concurso. É uma conexão intersubjetiva por simultaneidade. Tá? E, na conexão intersubjetiva concursal por concurso, exige-se esse concerto prévio. Eu acho que isso define bem. Essa arquitetura, essa coisa anterior ao delito. Nesse exemplo aqui do ABC, assaltando o bar, eles arquitetaram um crime antes. Não foi ocasional. No mesmo dia, por coincidência, A ameaçou, B feriu, C... Não, eles arquitetaram um crime. Muito bem. Aqui acaba sendo um crime único pela teoria monista lá da teoria do delito, mas enfim, vamos entender pelo exemplo, né? E é isso. Essa é a categoria 2. No próximo vídeo, vamos para a terceira espécie de conexão intersubjetiva, que vai ser a conexão intersubjetiva por reciprocidade, que é mais fácil de entender, tá? Mas isso, cena do próximo capítulo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.